Hoje, terça-feira, dia 1º de julho. Gente, como tá passando rápido, né? Quer dizer, rápido pode dizer que entre termos, né? Porque às vezes parece que um mês demora um ano, né? Não sei se vocês têm essa impressão. Pelo menos para mim, recentemente, tem sido assim. Parece que um mês está durando mais do que um ano. Tamanho de coisas e informações que a gente tem para trazer aqui para vocês, né? Hoje a gente tem aí alguns desdobramentos do que aconteceu ontem lá com o julgamento do Murilo Huff e a Dona Ruth. E a Dona Ruth saiu perdendo. Não que a gente não imaginava que isso não pudesse acontecer, né? Enfim, a Dona Ruth saiu perdendo dessa história toda. E no final das contas, né? Me parece que esse caso ainda vai ter muito mais desdobramentos. Ontem à noite, a Virgínia Fonseca rompeu um contrato milionário com uma plataforma de apostas após a CPI das bets. Só que as coisas não são assim desse jeito, e a gente vai te contar um pouquinho mais sobre isso. Alexandre Frota e o Carelli, finalmente os dois se reencontraram, jantaram, tiraram fotos juntos, e aí levanta-se a suspeita de que Alexandre Frota possa estar na Fazenda 17. E mais um nome, inclusive, para a Fazenda 17, né? Aquele ex-BBB que muitos chegaram a considerar favorito durante a sua edição, mas que foi expulso do programa por importunação sexual ali. Eu acho que vocês já sabem. E não é o cara de sapato, tá? Vocês sabem muito bem que não é ele. É o outro. MC Guimê. A gente vai te contar aí tudo isso. Ah, e obviamente eu também tenho que te contar, né? Essa história toda aí que envolve a Dona Ruth, que envolve ali o Murilo e tal, também parece que vai atingir o SBT, tá? Porque hoje o Léo Dias estava com uma cara, e obviamente, né, não foi só por causa disso. Do que a gente tá ali vendo, ali, apurando, me parece que rolou um arranca-rabo nos bastidores antes do programa entrar no ar hoje à tarde. E acredito eu que Léo Dias não vai durar muito mais tempo no SBT, né? Vamos explicar melhor isso aqui. Mas vamos primeiro começar justamente com a guarda do Léo, né? Essa história toda que tá envolvendo aí o menino Léo, que tá envolvendo ali toda essa história do Murilo Huff, né? Vamos relembrar ontem, como tudo aconteceu ontem, tá? Vamos dar uma relembrada aqui. Vocês lembram que ontem lá no tribunal, vamos mostrar aqui. Olha aqui, né? O vídeo lá do Léo Dias, né? Vejam aí o Murilo Huff entrando no tribunal. E sim, o Murilo Huff parecia que estava bem mais confiante quando ele entrou ali no tribunal, cumprimentou todo mundo e tal. Isso aí eu acho que estava na cara e dava para ver que a Dona Ruth estava bastante irritada com a situação. Aquela audiência de conciliação, eu já falei para vocês que não chegariam a nenhum acordo. Como de fato não chegou a nenhum acordo. E aí hoje, lá no Fofocalizando, o Léo Dias levou ali algumas informações extras. A decisão foi tomada nessa audiência de conciliação através de alguns testemunhos que reforçaram a tese de Murilo Huff. A tese de Murilo Huff foi a falta de cuidados da Dona Ruth com relação ao diabetes do menino. A partir daí, ele teria levado duas ex-funcionárias da casa aonde o Léo morava para testemunhar a favor dele no tribunal. E essas duas ex-babás teriam afirmado alguma coisa relacionada aí com negligência envolvendo a Dona Ruth. E aí o juiz concedeu a guarda provisória
de Léo para Murilo Huff até o final do processo, que pode se estender aí por anos ou pode durar poucos meses. Vai depender agora de como as coisas vão se encaminhar. Mas o pequeno Léo já se mudou para casa do pai, tá? Porque agora o pai tem a guarda da criança. Inclusive, o próprio Murilo Huff disse ali que ele reformou a casa justamente para receber o filho. E aí o processo continua em segredo de justiça, porque ele tem ali um menor de idade, por lei também não pode ser exposto, e mais detalhes do caso eles não vão falar. A gente sabe ali de uma fonte aqui, outra ali, pessoas que trabalharam ali com a dona Ruth, que conhecem ali também a rotina lá dos dois. E aparentemente o caso é um pouquinho mais complexo e não envolve dinheiro, não envolve questões de dinheiro. Obviamente que quando a situação da guarda for definida, o tutor legal da criança vai mudar de figura. Hoje a guarda provisória está com o Murilo Huff, porém a tutela legal da criança ainda está com a dona Ruth. A tutela legal, gente, tutela é quando alguém é responsável juridicamente por você até que você tenha plena capacidade para assumir este papel. Uma tutela, por exemplo, de uma criança. Os pais tutelam a criança até que a criança complete a maioridade e a partir daí a própria pessoa possa definir o seu destino. O nome disso é tutela, uma tutela legal. O Murilo Huff conseguiu a guarda, mas a tutela legal ainda permanece com a dona Ruth. Tem diferenças, tá, entre essas duas coisas. A tutela nem sempre vai estar apoiada na guarda e a guarda nem sempre vai estar apoiada na tutela. Isso é uma coisa técnica lá da justiça e tal, que eu realmente não entendo muito, mas não é a mesma coisa. Por que a tutela legal ainda continua com a dona Ruth? Porque, aparentemente, tá, a história toda diz que a dona Ruth é a inventariante dos bens de Marília Mendonça e que teria sido nomeada por ela em testamento. Então, se a dona Ruth é a inventariante, é a dona Ruth quem tem que prestar, até o menino completar 18 anos, ela tem que prestar todas as contas de tudo que é gasto na justiça e simplesmente ela não pode mexer em absolutamente nada que envolve a criança sem autorização da justiça. Porém, não significa que lá na frente o Murilo Huff, caso venha a obter a guarda definitiva da criança, ele também não pegue junto a tutela legal da criança. E aí teríamos um outro processo, que seria justamente ali a divisão desses bens. O que é de Léo e o que é de dona Ruth e o restante de sua família. Pode ser que isso seja feito de forma mais pacífica, possa ser que isso leve a uma disputa judicial, tá? Basicamente é isso aí que a gente tem. O depoimento das babás, eles foram definitivos ali. Segundo o que elas disseram, a dona Ruth não estaria monitorando a glicose do menino corretamente. Segundo o que elas disseram, o Murilo Huff tinha um grupo no WhatsApp aonde todos os responsáveis que cuidavam da criança passavam todas as informações, as variações da glicose lá para esse grupo. E a dona Ruth teria saído desse grupo e parado de passar essas informações para ele. Mas a gente sabe, gente, que não foi só por causa dessa questão de saúde, tá? Essa questão de saúde foi o principal. Por conta disso, o pequeno Léo teria tido um problema, segundo dizem, e o Murilo Huff foi quem levou a criança de emergência ao hospital. E aí o Murilo Huff alegou no processo que ele está ali pedindo a guarda unilateral por um bem maior, após descobrir coisas que ele não pode expor devido ao segredo de justiça.
E ele negou que tenha a intenção de afastar o Léo da família materna. Até aí, gente, tá tudo bem. Eu acho que pai, querendo ou não, é pai. Você pode não gostar, mas pai é pai. Ele vai sempre ter prioridade sobre qualquer outro parente que tenha na linha sucessória. O pai é o pai, a mãe é a mãe. E a dona Ruth, ela não pode substituir a Marília pelo Léo, porque ele é o neto. Ah, mas ela é como se fosse uma segunda mãe. Ninguém está dizendo que ela não está sendo e não está servindo esse papel materno. Ninguém está afirmando isso. Mas o processo questiona aí a capacidade da dona Ruth de cuidar da criança. É isso que está sendo cobrado dela. Esse processo é justamente por causa disso. E aí, gente, obviamente que a dona Ruth teve algumas reações com isso, né? Obviamente. Depois que a dona Ruth saiu de lá, vamos pegar aqui esse trecho, tá? Depois que a dona Ruth saiu ontem lá, olha a cara dela, já dizia tudo, né, gente? A cara da dona Ruth e a gente vai tentar já dizia tudo. Olha aqui a cara dela, né? Se vocês lembram. Olha aí como ela estava ontem, lá na frente do tribunal. Olha a cara dela. Gente, olha a cara dela. A cara já dizia tudo, né? Olha aí, olha. Olha a cara dela. A cara dela já dizia tudo. A cara já falava tudo, né? Aqui, deixa eu ver se eu achar esse ponto aqui do vídeo. A cara dela já dizia tudo, né? Então, depois disso tudo, a dona Ruth realmente perdeu a guarda da criança provisoriamente, mas, né, pelo que o Léo Dias falou, ainda tem algum direito, sim, pela criança. Ela ainda pode ter algum controle sobre a criança, tá? Pelo que ele falou, tá? Eu estou falando aqui para vocês o que ele falou hoje no Fofocalizando. Depois que ela saiu dessa audiência ontem à tarde, ela teria saído de lá completamente abalada e que ela foi vista abalada chorando em uma churrascaria famosa de Goiânia, logo após a audiência aonde o juiz deu a guarda da criança para Murilo. E aí as pessoas que passavam no local a reconheceram e se aproximaram para oferecer abraços e palavras de consolo para ela. E aí, depois de algumas horas, porque ontem o que foi que aconteceu? Ontem também foi a inauguração do Instituto Marília Mendonça. Esse Instituto da Marília Mendonça é um projeto social que é para justamente ser feito a partir do espólio dela, a partir ali de todo o espólio que ela deixou. Deixa eu só pegar aqui o vídeo da própria dona Ruth ali ontem. Olha aqui o vídeo da dona Ruth, né? E olha a imagem que ela postou nas redes sociais depois disso. Não parecia que ela estava abalada, tá? Não tô querendo falar e não tô aqui fazendo nenhum julgamento de valor. Mas me parece ali que depois de tudo o que aconteceu naquela mesma tarde, ela parecia que já tinha engolido boa parte das coisas e tinha ido em frente, né? Tinha seguido em frente e tal, botou ali um look e foi para a inauguração do Instituto Marília Mendonça. E aí a dona Ruth fez essa participação pública ali, aparição pública, na inauguração da sede do Instituto Marília Mendonça. E aí, durante o evento, ela lembrou da Marília Mendonça, ficou emocionada. E ela disse ali que a filha dela era brava e de coração enorme, solidária, verdadeira e generosa, e que nunca esqueceu de onde veio. Deu ali algumas indiretas para o Murilo Huff, obviamente, né? Porque ela não ia perder a chance. E aí, detalhe, o Murilo Huff tinha financiado parte do Instituto Marília Mendonça, né? Ele financiou parte disso. Se eu não me engano, né? Como disseram lá no Fofocalizando hoje, ele teria doado ali a parte de odontologia
Ele teria doado uma cadeira de odontologia, aquela cadeira, né, do dentista que se deita lá e tem todos aqueles motorzinhos, aquelas coisas. O Murilo Huff teria doado uma cadeira daquela para o consultório de odontologia, além da estrutura para fazer aquilo tudo funcionar. E aí, ela faz ali, né? Ela fez todo esse discurso e tal, postou isso nas redes sociais, mas o que chamou a atenção, gente, foi nem só o fato dela ter postado isso, de ter mostrado, foi a forma que ela colocou os vídeos na rede social dela. Infelizmente eu não posso exibi-los da forma que eles foram originalmente tirados lá do perfil dela, porque envolve direitos autorais, tá? Então eu não posso simplesmente exibir as músicas que ela coloca lá. Mas alguns trechos a gente pode mostrar para vocês. Olha só. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ela postou isso ali, né? Quando ela tava colocando um louvor. Isso aí foi um louvor que ela postou. E aí depois ela foi lá e continuou postando outras coisas relacionadas ao Instituto Marília Mendonça. Mas o que chamou mais a atenção, gente, foi justamente essa imagem que vocês estão vendo aí. Ela mostra o cordão umbilical do Léo, a primeira mecha de cabelo que ela cortou ali dele, e aí o sapatinho, o primeiro sapatinho, o álbum de fotos dos primeiros meses de vida dele, dos primeiros dias. E ela postou isso ali com um louvor por trás, justamente para dar ali uma macetada em cima do Murilo Huff, para chamar a atenção ali do Murilo Huff, para deixar clara a mensagem dela. Gente, assim, isso é um vídeo muito bem produzido, tá? Eu não vou negar para vocês não que esse vídeo é muito bem produzido. Se vocês perceberem aqui, tá? Olha como ela faz, olha como os cortes são bem feitos. Olha aqui como os cortes são bem colocados, tá? Isso aí é um filmmaker que faz, um videomaker que faz. Mostra aí o ângulo, pegando ali, abrindo o potinho, colocando ali a mecha de cabelo, os cortes certinhos ali, a música para provocar uma certa emoção. Isso aí é filmmaker, videomaker. O cara ali fez um vídeo ali muito bem feitinho, coloca o sapatinho ali para criar essa imagem, o sapatinho, o cordão umbilical ali do lado, o cabelinho, a primeira botinha. Ela faz isso para criar uma conexão emocional com quem está assistindo. Esse vídeo, gente, viralizou ontem nas redes sociais, justamente porque era um vídeo onde ela tentava ali lembrar dos primeiros dias do Léo e como quem quisesse dizer a mensagem: eu estou criando dele desde o dia que ele nasceu. Só que ninguém está questionando isso. Tá? Ninguém em nenhum momento questionou isso. Nem o Murilo Huff questionou isso aí. E aí ela foi postando outras fotos com vários louvores ali, justamente falando sobre Vitória e mostrando aí a inauguração do Instituto Marília Mendonça. De novo, é um instituto ali, né, voltado para ações sociais, mas vejam como o vídeo é um vídeo de filmmaker, é um vídeo ali feito por um filmmaker, por um videomaker. O cara grava os ângulos certinho, o cara vai lá, pega as imagens certinhas, tira ali as fotos certinhas. E, gente, né, olha, eu entendo que uma mãe que perde o filho, eu entendo, eu nunca vou tirar a razão de uma mãe que perde o filho da forma que ela perdeu. Mas, ao mesmo tempo, é meio estranha essa forma como ela lida com essa situação, né? Porque, querendo ou não, essa moça aí lembra muito a Marília Mendonça. Querendo ou não, essa moça aí, ela lembra demais a Marília Mendonça em outros tempos. Lembra muito. Gente, eu não gosto muito de ver isso, eu não gosto muito de ver essas coisas, tá? Relacionadas a uma pessoa que já faleceu, tá? Mas parece que o negócio ali não evolui, não progride, parece ali que ela não deixa isso e seguir adiante.
Mas vocês percebem aí, né, que ela tenta criar toda uma imagem relacionada ali com a Marília Mendonça. Isso também incomoda muita gente dos fãs da Marília Mendonça, a forma como ela faz isso. Então, depois desse evento todo, ela discursou, tinha muita gente lá, né? Vocês estão vendo aí o trecho do vídeo, tá? Do que eu posso mostrar aí para vocês. Aí depois dessa homenagem que ela faz para Marília Mendonça, pro Léo, uma outra coisa aconteceu. Enquanto ela estava ali comemorando, enquanto ela estava ali falando sobre a memória da Marília Mendonça, o coração grande que ela tem, o coração grande que ela teve enquanto ela era viva e tal. O advogado, olha aí, antes da gente falar do advogado, olha essa coisa interessante aí, né? Essa teria sido justamente a sala doada pelo Murilo Huff. E parece que ela faz questão de mostrar, inclusive, né? É uma sala aí de odontologia, uma sala de dentista ali. É um instituto de ação social, gente. É um instituto que vai atender ali coisas sociais, problemas sociais básicos e tal. E olha aí, né? Fisioterapia, vai ter aí fisioterapia. E a sala de dentista, né? Que teria sido dada justamente pelo Murilo Huff. Olha, essa história ainda vai bem longe, viu? Essa história, e isso não se resolve agora. E me parece que tem muito ranço envolvido aí, tem muito problema envolvido entre eles, tem muito problema envolvido ali entre os dois, que isso não se resolve fácil. Olha aí a tal da sala, né? Eu acho que eles já vão mostrar ali. Olha aí a tal da sala que o Murilo Huff teria dado. Vocês viram, né? Eles mostram um framezinho, mas eles mostram ali a tal da sala que o Murilo Huff teria dado. Olha só, gente do céu, né? Deu para ver ali o quanto isso teve de investimento, né? Deu para ver ali o quanto eles investiram nesse instituto. Enfim, o advogado vai lá e faz esse post aqui, né? Deixa eu pegar aqui a imagem do post que o advogado fez ali nas redes sociais. Olha o que o advogado do caso escreveu. Ele devia se manter, né, se abster de escrever, mas ele não se absteve. O advogado Robson Cunha publicou e depois apagou um versículo de Provérbios. Olha o que ele falou ali. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Tudo aí se referindo, né, ao Murilo Huff. E não foi só isso não, tá? Não foi só isso. Pra gente continuar essa história, também teve a reação do irmão da Marília Mendonça. A reação do irmão confirma várias coisas que eu venho falando para vocês aqui há algum tempo, tá? Primeiro, o irmão dela fez um post nas redes sociais. Deixa eu pegar aqui o post que ele escreveu. Esse post que o irmão dela fez é um post ali que ele, assim, ele tenta dar uma desviada do objetivo do processo, obviamente. Ele dá a entender que era dinheiro. Olha só. Olha o que ele escreveu. Não só a TV, mas a maioria dos móveis, minha mãe batalhou incansavelmente em prol da criação minha e da minha irmã. E agora do Léo. Infelizmente hoje temos que escutar de quem não viveu nada disso que somos ladrões e oportunistas. Isso aí foi o que o irmão dela escreveu. E aí depois do que o irmão dela escreveu, né? Isso aqui para mim ele tá deixando claro que a disputa ali envolve dinheiro. Pelo menos é o que eu consigo entender, gente. É o que eu consigo entender aqui, tá? Ele tá ali falando de dinheiro, né? Somos ladrões e oportunistas. Temos que escutar de quem não viveu nada disso que somos ladrões e oportunistas. E aí, gente, isso suscita várias coisas e eu continuo afirmando para vocês. Envolve a saúde da criança? Envolve, obviamente. Mas não é só a
criação, a saúde que está em jogo. O que está em jogo aí é o legado da Marília Mendonça, tudo aquilo que ela produziu, toda a obra dela, o catálogo dela, tudo que ela deixou. É isso que, de fato, deveria ser preservado até o Léo completar 18 anos e ele decidir o que ele quer fazer da vida dele. Isso sim deveria ser falado mais claramente. Eles nunca vão admitir isso. Primeiro, porque o processo nunca vai permitir. E depois, porque, obviamente, ao admitirem isso, eles terão que abrir mão de muita coisa que vem ali relacionada com a herança da Marília Mendonça. Então, ele fez esse post aí, deixou bastante claro. E ele falou ali que a mãe teve que vender as coisas para apoiar a carreira da filha. E sendo, gente, assim, eu vou ser sincero. Isso não serve para apoiar em nada na justiça. Quando você chega lá, você vai usar isso como argumento. É um argumento emocional, mas não tem validade jurídica. Não adianta chegar e dizer, porque eu não pude pagar determinada coisa, porque simplesmente a pessoa ali não tinha condições para isso. Lá vou eu ter que dar um exemplo aqui parecido, né? Porque foi uma situação que eu vivi depois que a minha mãe morreu em 2020. Quando a minha mãe morreu, nós tínhamos comprado uma casa. E quando ela faleceu, essa casa, teoricamente, teria que ter sido quitada. E se essa casa ali tinha um financiamento da Caixa com seguro que teria que ser quitada, aparentemente, né, a Caixa discordou. E nós entramos numa batalha na justiça. Porém, né, os meus argumentos foram desconsiderados pelo juiz, porque de fato, assim, não estou dando razão para a Caixa, tá? Não estou querendo afirmar isso. Estou querendo dizer que o argumento de que eu ali tive uma série de problemas após a morte dela, problemas financeiros, que eu não podia arcar com o financiamento. Além disso, era direito meu de obter a quitação do imóvel, porque afinal de contas era uma herança e tal, eu recorri a esse direito. O juiz desconsiderou completamente os meus argumentos, disse bastante claro na sentença que eles não eram válidos e deixou bastante claro que a casa deveria ser leiloada ou deveria ser devolvida ao banco para que o banco procedesse o leilão e a situação se resolvesse. Eu vou contar isso em outro vídeo, tá? Só para vocês entenderem. Eu tô querendo dar só o exemplo aí do argumento, tá? Eu sei, eu consigo entender um argumento emocional, eu consigo entender que a mãe vendeu a maioria dos móveis, que a mãe batalhou em prol da criação dos 2 filhos e que agora ela merecia ter o retorno disso. Mas não é isso que, de novo, que está sendo questionado. Não é isso. Quando ele fala aí que estamos sendo chamados de ladrões e oportunistas, como ele coloca aí, ele está querendo dizer que o Murilo Huff os está acusando de estarem roubando dinheiro da herança do Léo. A mãe hoje, né, o que o Léo Dias falou lá no Fofocalizando, deixou bastante claro que tudo que ela faz, ela tem que prestar contas lá com a justiça, porque o inventário, o processo de inventário, só termina quando o Léo tiver 18 anos de idade. Então, qualquer coisa que ela tira do dinheiro do Léo para usar, seja lá no que for, tem que ter uma justificativa. A lei funciona desse jeito, tá? Então não funciona, não é tão simples assim também. E aí, essa história toda gerou essa reação emocional. E ele deu ali essa indireta, né? Ele continuou dando essa indireta ali para o Murilo Huff. Só que muita gente ali também resolveu atacar a dona Ruth. E aí ele publicou um vídeo nas redes sociais, deixa eu pegar esse vídeo aqui, e nesse vídeo ele aparece chorando, bastante emocionado com tudo o que tinha acontecido nessa história desse processo. Vamos ver o vídeo aqui do Gustavo, né? Olha só.
Eu... Talvez essa seja a fala mais difícil da minha vida. Mas eu tô passando aqui pra pedir pra vocês pra pararem de fazer esses comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil, é um momento que ela tá muito mal, e eu tô fazendo o máximo pra ajudar ela, só que tá muito difícil, porque ela já perdeu muita coisa, eu também perdi muita coisa, só que todos esses anos eu tentei me reinventar. E ela também, a gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual, que é o legado da Marília. E só a Marília conseguiu fazer as coisas que ela fez e deixou aqui na Terra. E a gente, de várias formas, a gente errou. E tá tudo bem, porque sempre foi uma coisa muito individual da Marília. Eu tô aqui pra, sei lá, talvez pedir desculpa e pedir pra parar com todos esses ataques pela minha mãe. Não é por mim, não é pra vitimizar, mas parem com isso, de verdade, já chega, já. Eu não sei o que fazer, eu tô aqui fazendo esse apelo pra vocês, porque eu tô muito preocupado com o que isso pode acontecer. A gente tem aí um exemplo muito grande do que aconteceu, de uma vítima, né, desses cancelamentos em massa, dessas páginas, dessa banca digital, né, que é paga aí. Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Eu tô aqui pra pedir pra vocês pra pararem com isso, por favor, parem com isso, cara. Parem com isso, a gente não quer dinheiro, a gente não quer fama, a gente não quer nada. Todos esses anos eu só corri pra longe disso, pra fugir disso. Eu nunca quis isso, eu sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo pra ter a minha irmã de volta, inclusive eu daria a minha própria vida pra ter a minha irmã aqui de volta. Só que eu sei que isso não é possível, isso não vai acontecer. Mas eu peço agora que deixem a gente em paz, deixem a gente viver, deixem a gente pelo menos sofrer em paz. Parem com isso, parem de julgamento, parem de falar coisas absurdas que vocês não sabem. Parem de acusar de coisas que não existem. É só isso, só. Bom, vocês ouviram aí, né? Vocês ouviram aí o que o rapaz falou, vocês ouviram aí o Gustavo. E ele admite, né, o legado aí da Marília Mendonça. Ele admite que o grande problema dessa história toda é o legado da Marília Mendonça. Gente, não tem como ele fala no vídeo, e agora eles estão se dando conta, não tem como eles continuarem um legado de uma pessoa. Não tem como continuar, justamente porque nem eles sabem, eles não faziam a mesma coisa que ela. Eles não tinham uma carreira ali, por mais que ele tenha tentado se tornar músico, né? Ele não teve sucesso como músico. Se eu não me engano, ele faz educação física ou é nutricionista, é uma coisa assim. Ele não teve sucesso como músico. Então não tem como ele levar o legado da Marília Mendonça adiante. Não tem como, é impossível. Só uma outra pessoa que tivesse muita ligação com a mesma coisa que ela fez
pode levar este legado adiante. Eles realmente não têm como levar um legado adiante dela. Eles não entendem. Eles não entendem nem do processo criativo dela. Eles não entendem isso. E esses anos, desde a morte da Marília Mendonça, pelo que vocês mesmos ouviram aí, ficou parecendo que eles nunca digeriram isso muito bem, que eles nunca trataram dessa ferida direito. E parece que agora isso está se tornando um problema para eles. A forma como ele fala, a forma como ele se expressa aí, deixa bastante claro isso. Assim, eu entendo, é muito difícil você continuar um legado de uma pessoa numa música, por exemplo, que fez muito sucesso. Com a Marília Mendonça, é muito difícil continuar o legado dela. Mas, ao mesmo tempo, não tem como apagar algumas coisas. Eu acho que é isso que eles também precisam entender. A Marília Mendonça tem mais de 40 milhões de seguidores, de fãs ali. Só no perfil dela. Tirando ali as pessoas que não seguem ela. Essas pessoas aí vão, obviamente, cobrar posicionamentos. Essas pessoas vão cobrar e vão ficar em constante vigilância do que eles estão fazendo ali. E o próprio irmão admite, eles não sabem o que eles fazem com relação a isso. Porque não tem o que fazer. No caso deles, realmente não tem o que fazer. No caso deles lidar com essa ferida e deixar que o tempo cure. Com relação ao legado da Marília Mendonça, é preciso deixar que o filho dela, se algum dia quiser se tornar músico, decida o que vai fazer com isto. Até lá, deixa a criança viver. Até lá, deixa a criança ir lá, compartilhando com o pai, compartilhando com a avó, vivendo ali, até que o menino queira entender se ele realmente quer seguir a mesma profissão que a mãe, a mesma profissão que o pai. E aí, se ele chegar a esse entendimento, aí ele decide o que ele vai fazer com o legado da Marília. Se o Gustavo fosse cantor igual a irmã era, a ele seria muito mais fácil levar esse legado, porque ele era uma pessoa que fazia a mesma coisa que ela. Era ligado diretamente à mesma coisa que ela fez. Mas vocês viram que não é bem assim. Vocês viram que não funciona desse jeito. Essa batalha vai ser longa, viu? E pelo que eles admitem aí no vídeo, eles sabem que eles erraram e erraram bastante com relação a isso. Eu acho que agora ficou claro, né? Porque que o juiz acabou dando a guarda da criança para o pai. Mas isso ainda não está resolvido. Agora, só para a gente encerrar aí essa história, né? Mas já saindo um pouquinho da pauta e da Marília Mendonça. Hoje à tarde, o Léo Dias começou fofocalizando. Gente, ele estava muito e visivelmente irritado com o programa. Dá para ver o quanto ele estava irritado ali, de estar ali, inclusive. Ele estava muito irritado. Lembrando ali uma coisa, né? Ontem o SBT anunciou a saída do Leon Abravanel, que era neto de Silvio Santos, e em seu lugar entrou Rinaldi Faria, que é hoje o dono aí da franquia Patati Patatá, né? Agora vocês entendem por que o SBT não vai tirar o Patati Patatá do ar. E se tirar, vai dar um jeito de colocar em algum outro horário ali, porque, né, afinal o dono agora é superintendente artístico do SBT. Dizem, né, as más línguas, que Léo Dias e o Rinaldi Faria tiveram um arranca-rabo hoje, justamente porque Rinaldi Faria não gosta que Léo Dias anuncie a sua TV na internet, que é a Léo Dias TV. Que não é concorrente do SBT, nunca foi, nunca será, porque são meios diferentes. A Léo Dias TV é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui no YouTube. É só uma coisa, é só uma live no YouTube. É uma live que acontece todos os dias no YouTube, mas ainda assim é uma live, não é nada além de uma live. Mas aparentemente o Rinaldi Faria não gostou nem um pouco disso, tá? E o Léo Dias entrou bastante pé da vida no ar. E ele saiu do ar do programa, ele estava meio seco. Olha como ele apresentou aqui um programa. Inclusive ele fala num dos trechos que era muito difícil fazer um programa só com 12 pessoas. Olha só,
O que eu recebi aqui são informações que não são oficiais. Extraoficial. Então, não são oficiais. Alguém que conhece. Vocês viram que ele tava irritado ali com a Gabi Cabrini, né? Ele tava muito irritado com a Gabi Cabrini. Ele tava muito irritado ali, tá? O que ele vai falar no vídeo, gente, foi o que eu acabei de falar pra vocês aí sobre a Marília Mendonça. Mas não é sobre isso aí que a gente vai falar, tá? Não é sobre isso aí. É sobre a irritação que o Léo Dias tava hoje no Fofocalizando. Olha mais um trechinho. Me disseram que o Léo passou mal por causa da diabetes. Gente, ele tava muito irritado. Dá pra ver o quão irritado ele tava. Ele terminou o programa hoje de uma forma bastante seca. Deixa eu pegar aqui a hora que ele terminou o programa. Gente, ele tava muito irritado. Ele tava irritadíssimo. E ele ainda foi irônico no final, né? Olha só esse trecho. É óbvio que racismo é crime. Então, a rede social tá bem movimentada em cima dessa sua entrevista, Léo Dias, na Léo Dias TV. Foi onde? Foi na Léo Dias TV. Não Arrebentou. sabia. Foi muito bom. Foi lá? Não sabia não. Gente, olha como ele tava irritado hoje. Ele tava muito irritado, né? E aí ele termina o Fofocalizando. Olha como ele sai ali do estúdio do programa. Gente, olha só pra terminar. Ele não olha pra ninguém, ele não olha pro Cartolano, ele não olha pra Gabi Cabrini, ele não olha pra Cariúcha. A Cariúcha ainda tenta ali fazer alguma coisa, né, pra animar, mas ele sai ali, ele abre o casaco e sai do estúdio. Ele tava muito irritado com essa situação toda. E aí ele começou hoje na Léo Dias TV, né, depois que ele saiu lá do Fofocalizando. Ele já tava outra pessoa. Olha como ele começou o programa dele lá. Graças a Deus virou o mês. Para com isso! Tô muito feliz. Aqui eu tô feliz. Você tá feliz, Léo? Aqui eu tô. Esse verde. Porque aqui é minha casa. Aqui eu... Aqui acho que a gente pelo menos se sente valorizado aqui, né? Você tá se sentindo valorizada? Eu me sinto. Falta ainda alguma coisa. Falta o quê, querida? Estacionamento. É só o estacionamento. Isso a gente resolve em pouco tempo. Eu quero agradecer a sua audiência. Eu quero agradecer você estar sempre aqui com a gente. O programa de ontem foi muito bom, não foi? Foi muito. Meu Deus, como eu me emocionei. Gente, isso foi uma indireta ali pro SBT, não foi? Aparentemente aí, olha... Léo Dias não vai durar muito tempo no Fofocalizando, não, né? A Band mirou na Gabi Cabrini, mas aparentemente ela detonou o Fofocalizando inteiro, né? Porque a alma do Fofocalizando hoje é o próprio Léo Dias. É ele que leva essas informações exclusivas pro ar. É o próprio Léo Dias quem faz isso. Poxa... né? Aparentemente, né, vocês vão ver aí o Léo Dias saindo do Fofocalizando. Eu não vou nem especular quanto tempo isso vai levar, porque eu acho que tá na cara que vai ser em breve. E aí vocês vão ver o Fofocalizando decair mesmo, de vez, porque o que segura o programa, o que levanta, o que de uma certa forma dá audiência ali é o Léo Dias. Se ele não tiver esse programa aí, o programa realmente perde a relevância, perde o sentido. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Enfim, e tudo por causa dessa história que envolveu a Marília Mendonça, obviamente, mas algumas coisas que ele fez usando a TV dele, que ele aproveitou no SBT, usando a logomarca ali dele. Ontem ele estava bem feliz com relação a isso, mas hoje... nem a marquinha da TV dele ele colocou, ao contrário, ele deu zoom ali nas imagens justamente para tirar a marquinha lá do canal dele no YouTube. Vou te contar, viu? Vou te contar. Anota e cobra depois, se daqui a algum tempo ele não vai sair do Fofocalizando. E o próprio Fofocalizando não vai sair do ar. Pode anotar. E vai ser substituído por um desses jornais aí policiais, né? Enfim. Vamos girar? Gente, a Virgínia Fonseca
Ontem a gente falou dela lá naquela romaria na cidade de Trindade, Goiás, né? Então, o que foi que aconteceu depois daquilo? Anunciou-se ali que Virgínia rompeu definitivamente o contrato com uma plataforma de apostas, a Esportes da Sorte. Tinha muitas informações desencontradas, tá? Tem muita informação desencontrada sobre essa história aí da Virgínia, tá? Tem muita, mas muita mesmo, tá? Mas o que foi que aconteceu? Para sair da Esportes da Sorte, a Virgínia teria que pagar uma multa de 30 milhões de reais. E, segundo a matéria original, que foi do Portal Terra, ela realmente teria pago 30 milhões de reais para sair ali da tal casa de apostas, justamente depois, né, da CPI das bets, por causa da perda de seguidores e aparentemente motivada por uma reconstrução de imagem, né, que ela queria ali reconstruir a imagem dela. E aí ela postou nas redes sociais o seguinte, olha aí, tá, o que ela postou ali nas redes sociais. É sobre saber que nem tudo na vida vai ser sempre bom, mas que Deus é muito bom o tempo todo. Tenha coragem para mais um dia, disse ela nesse post aí que muita gente associou diretamente com essa história aí da casa de apostas. Seja lá como for, gente, ela postou isso aí e as pessoas entenderam que ela estava falando que ela tinha que ter coragem para pagar ali 30 milhões e deixar de ser embaixadora de uma casa de apostas. Mas as coisas não são desse jeito. Eu estava hoje à tarde procurando mais informações sobre essa história aí da Virgínia e o Matheus Baldi, lá do portal Isto É, explicou melhor essa história que envolve a Virgínia. Então, eu vou passar aqui o vídeo do Matheus Baldi, porque eu acho que o vídeo do Matheus Baldi, ele fala muito mais do que a gente pode falar para vocês sobre essa história que envolve a Virgínia, tá bom? Então vamos ver o vídeo do Matheus Baldi aqui e vocês vão entender melhor essa história toda. Olha só. Vai parar de divulgar o jogo do Tigrinho, pelo menos por enquanto eu posso garantir essa informação aqui pra vocês com exclusividade, tá? Eu conversei com algumas fontes muito confiáveis que me deram certeza que até a presente data, essa informação que tá circulando, de que ela pagou a multa de 30 milhões e que ela vai parar de fazer a divulgação das casas de apostas, não procede. Vamos lá, tá? Apuração exclusiva da coluna Matheus Baldi. Acabei de conversar com mais uma pessoa antes de vir aqui, achei importante vir porque tem gente falando, mas em tudo quanto é lugar tá falando que ela pagou pra parar. De fazer a divulgação depois do desgaste da CPI, da pressão da opinião pública, dos próprios seguidores. Eu tô aqui só para trazer essa informação para vocês de que não tem nada a ver os 30 milhões que ela fez o acerto para pagar, porque foi um acordo extrajudicial que ela fez com a Esportes da Sorte, que é a empresa que tinha um contrato com ela, até maio do ano passado. Ela entrou, me parece que em dezembro. A própria CPI expôs detalhes desse pagamento, que eu acho que chegaria a um valor alto de 64 milhões nesse acordo que ela tinha ali de 17 parcelas. Mas quando ela rompe com a Esportes da Sorte e depois vai para a Blaze, ela tem que pagar uma multa. E essa multa, que poderia ser uma briga judicial, ficou acordada que será de 30 milhões de reais. Só que uma fonte exclusiva me garantiu que 150 milhões foi o valor que ela recebeu de luva para acertar com a Blaze. Ou seja, quando ela sai da Esportes da Sorte e vai para a Blaze, essa movimentação rendeu para ela 150 milhões, mas ela tem que pagar a multa de 30. Então é 150 menos 30 milhões. Ou seja, ela teve ainda um lucro de 120 milhões. E mais do que isso, me falaram que até esse processo de legalizar as bets no ano passado, ela chegou a faturar uma média por mês, por mês de 30 milhões de reais, é o que ela teria, segundo essa fonte, faturado com a divulgação ali da Blaze nesse novo acordo. E eu não vou julgar a Virgínia. Aqui quem estiver esperando que eu vá apontar qualquer tipo de julgamento, eu não vou fazer isso, porque na verdade, foi o que eu disse ontem, no vídeo de ontem, não sei quem assistiu,
se não assistiu, vale a pena assistir. Eu acho que todo mundo sabe, como diz Caetano, né? A dor e a delícia de ser o que é, o preço que se paga, né? Hoje, na minha opinião, eu queria dar aqui a notícia de falar, olha, ela abriu mão porque ela agora vai focar na carreira de influenciadora, mas também de apresentadora, porque a gente sabe que tá atrapalhando ali na imagem dela, né? Alguns patrocinadores, alguns anunciantes estão evitando por conta desse processo da CPI. A gente sabe que é um tema sensível, mas, gente, eu não vou julgar, até porque tem uma questão que está sendo um processo de legalização. Só ela sabe os motivos que levam ela a fechar essa publicidade. E aí eu acho que quem me segue, me acompanha há mais tempo sabe que aqui é o lugar que a gente vai debater, vai trazer os fatos, vai até trazer opiniões distintas, quando necessário até especialistas. Mas o meu lugar como jornalista é intermediar os lados e trazer a informação. E aí você pode, obviamente, colocar aí nos comentários. Eu fico, claro, interessado em saber qual a opinião de vocês aí. Se tiver mais qualquer novidade... Então, gente, vocês ouviram aí o que o próprio Matheus Baldi falou. Isso é ele que falou, tá? Ele que apurou ali, só tô reproduzindo aqui pra vocês, tá? A forma como ele fala relacionada aí a Virgínia, ele deixa bastante claro que ela vai continuar assim apostando, vai continuar assim divulgando o CPI, e ele deixou uma coisa que é bastante clara desde o momento que ela entrou na CPI ali das bets, é que isso sim está afetando a imagem dela como apresentadora no SBT, tá? Ela está sim tendo problemas com isso. Ela está ali, depois que ela teve o indiciamento dela recomendado pela CPI das bets, ela está tendo, sim, problemas de imagem no programa Sabadão. Artistas muito importantes não estão querendo mais participar do Sabadão com a Virgínia, porque o programa estaria manchado com essa história que envolve ela e a divulgação das bets. E, gente, né? Querendo ou não, mancha. Não tem o que a gente dizer, não tem o que a gente não possa dizer, mancha. E se ela saiu de uma casa de apostas, foi para outra e ainda lucrou 120 milhões de reais. E como o Matheus Baldi falou ali, que ela teve um ganho mensal estimado em 30 milhões de reais, mesmo que ela negue que ela tenha tido ali lucros em cima das apostas, eu acho que esse número aí de 30 milhões deixa bastante claro, né? Porque se você for levar em consideração todos os números aí, 30 milhões por mês, um ganho de 30 milhões em cima das divulgações que ela faz por mês, isso é praticamente 1 milhão por dia. Isso é praticamente 1 milhão de reais por dia. Pra você ver o quanto de sujeira rola debaixo aí dessas casas de aposta, né? 1 milhão de reais por dia. Gente, é muita grana por dia. Mas, como ele falou, ela não vai deixar de divulgar casas de apostas. Seja lá como for, ela colocou aí outra indireta, né? Obrigado, Deus, por mais um mês que se inicia, que seja de bênçãos, te entrego meus dias e minhas decisões, e que tudo aconteça de acordo com a tua vontade e propósito para minha vida. Amém. Eu realmente não gosto dessa mistura de Deus com carnaval, com aposta, com coisas assim que, desculpa aí, escarnecedoras. Eu realmente, é uma palavra que eu quase ninguém ouço mais alguém falar hoje. Mas é sobre isso. E no final das contas, quem achou que ela estava ali preocupada com a imagem dela, na verdade não está. Mas tá aí para vocês, né? Mesmo assim, tem uma horda de fãs atrás, tirando foto dela e preferindo ficar ali tietando ela, ao invés de ficar ali prestando atenção para Deus. Ou pelo menos era o que se esperava, né? De toda aquela romaria. Enfim, vamos girar? Olha o que circulou nas redes sociais ontem, gente. Olha essa foto que circulou aí nas redes sociais ontem. Alexandre Frota e Rodrigo Carelli. O Carelli, vocês sabem, é o diretor de núcleo de realities da Record, né? O cara tá ali na Record desde 2009, comandando o núcleo de realities da emissora. Inclusive, né, por que muita gente achou ali essa aproximação dos dois? Deixa eu só te dar um resumo rápido.
O Alexandre Frota foi um dos primeiros participantes polêmicos de reality show no Brasil. Ele participou da Casa dos Artistas em 2001. Inclusive, o Silvio Santos mandou ele voltar depois que ele saiu da Casa dos Artistas, né? Para você ver o quanto que ele foi importante na Casa dos Artistas. E o Alexandre Frota participou em Portugal do programa A Quinta dos Famosos, que é nada mais, nada menos do que a Fazenda que vocês conhecem hoje. Em Portugal, ele ficou em segundo lugar. O reality foi um tremendo de um sucesso por lá. E quando ele retornou ao Brasil, uns anos depois, porque o Alexandre Frota passou alguns anos morando fora do Brasil, ele foi contratado pela Record. E ele sugeriu para a Record que a Record comprasse o formato de A Fazenda. E a Record comprou esse formato por uma sugestão dele. E ele também sugeriu o nome do Carelli para dirigir A Fazenda, porque o Carelli havia dirigido a Casa dos Artistas, que foi o primeiro reality show do Brasil a ser um grande sucesso. E aí, o Carelli acabou entrando na jogada. E aí, os dois tiveram ali esse passado de tretas. Eles trocaram farpas publicamente no passado. O Frota ali falou várias coisas, chamou o Carelli de ingrato e um monte de coisas. E muita gente ficou surpresa aí com essa reunião dos dois, esse jantar ali dos dois, tá? O Frota, inclusive, criticou o Carelli no passado, acusando ele de falta de gratidão, que ele disse que foi o responsável por levar a Fazenda para a Record e que o Carelli nunca reconheceu isso ali por parte do Alexandre Frota e que ele, assim, o derrubou numa disputa de poder dentro da Record. Porque, querendo ou não, o Alexandre Frota também ocupou esse cargo aí de diretor de reality da Record antes do Carelli ser promovido. Mas essa reunião dos dois suscita aí, né, a hipótese de que o Alexandre Frota vai estar na Fazenda 17. Ele já disse que aceitava, inclusive, viu? E já deixou bastante claro que aceitava. E aí, outro nome que surgiu hoje à tarde ali, eu tava vendo na Fábia Oliveira, tá? É o nome de MC Guimê. MC Guimê, vocês sabem aí, né? Ele, junto com um cara de sapato, foram expulsos do BBB 23, depois ali daquela importunação sexual com a Dânia Mendes. E aí, dizem as fontes ali da Fábio Oliveira, que o MC Guimê já teria acertado a participação dele na Fazenda 17. Com relação a esse caso dele aí, que envolve a Dânia Mendes, tá? A justiça não aceitou a denúncia, então acabou o processo contra ele. Já em 2023 isso já tinha sido resolvido, tá? Mas se você estava com dúvida, a resposta já foi dada, tá? Ele não tem nenhum envolvimento mais com esse caso aí, que envolveu a Dânia Mendes. A assessoria dele foi procurada e negou que ele esteja na Fazenda. A assessoria dele, em resposta ali ao Hugo Gloss, disse que ele está focado na chegada de sua filha, Yaren, prevista para antes do Natal, justamente na época que ele estaria na Fazenda. Mas, enfim, vocês sabem, né? Vocês sabem que o que a assessoria fala nem sempre a gente pode levar em consideração, né? Pode ser que ele esteja na Fazenda? Pode até ser que ele esteja, mas eu acho que esse ano, pelo menos esse ano, ele não vai, tá? A filha dele vai nascer justamente nessa época. A filha dele vai nascer agora, no final do ano, novembro, dezembro, no ápice ali da Fazenda. Então não tem condições dele estar lá dentro. E eu não acredito que na Fazenda ele vá longe, tá? Porque ele foi longe no BBB. Se ele não tivesse sido expulso, eu não duvidava que ele chegaria na final. Ele realmente era bom de jogo, não dá pra negar. Mas eu não acho, tá? Eu vou ter que concordar com a assessoria dele, embora desconfiando ali que ele vá participar da Fazenda. Eu não acho que ele vai participar exatamente por causa da filha, mas que os olhos devem ter brilhado certamente, tá bom?
Enfim, gente, daqui a pouco a gente tá de volta aí falando com vocês sobre o Power Camp, as coisas que rolaram hoje lá na prova dos casais e tudo, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.